sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parecer confusa, atrapalhada, meu filho, vem pra cá que a gente se confunde e atrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vólio Bene, boa noite, Bob Furruia. Parece que a gente estava junto agora há pouco. Oh, é. Estranho, né? A sensação. Quase isso, né? Quase isso. Pois é. Olha aí, abro com Imagine, né? Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Imagine um país sem fronteiras, imagine um mundo sem céu, sem inferno. Ele fala até, imagine, olha, eu sou católico e hoje eu vou falar de Mateus, inclusive, de São Mateus, no meu editorial. Sem religião, mas sem a religião que mata, sem a religião que discrimina, sem a religião que isola, sem a religião que esmaga, sem a religião que bate em mulheres, sem a religião que mata pessoas. E sim, com a palavra que salva, né? E sim, com a palavra que abraça. E sim, com a palavra que inclui, né? Algumas pessoas com dificuldade para encontrar o link da coisa. Apareceu? Hein? Apareceu aí nosso link? Fácil? Vamos ver aqui. Aqui aparece. Aqui agora. Não, apareceu agora aqui também. Eu também não estava achando, não. Estão nos sabotando! É o Vólio Bene. Não, pronto. Achou? Achou? Vamos lá. Muito bem. Dessa religião a gente gosta, né? Porque esse também é o meu catolicismo. Esse também é o meu cristianismo. E nunca o que discrimina, o que ameaça, o que mistura os domínios de Deus e dos homens. Eles devem estar unidos num propósito, mas são coisas diferentes. Aliás, já eram coisas muito distintas nas palavras do próprio Cristo, não é? Esse Estado-religião, estamos próximos do Estado-religião no Velho Testamento, no Novo Testamento não. E até onde sei, os cristãos seguem as leis do Novo Testamento. E é curioso, é histórico, né? Israel, a pátria dos judeus, né? Em que pese ali a importância do Velho Testamento, Israel é um Estado laico, não é um Estado religioso. Embora existam partidos religiosos. E que costumam criar algumas dificuldades para o governo, diga-se de passagem, para os governos. Né? Governos são laicos. Nós não temos teocracias democráticas. Toda teocracia é ditatorial. E buscar uma teocracia, digamos, informal,
não muda a natureza autoritária desse propósito. Não é? Muito bem, vamos falar do dia seguinte. Eu estou entre aqueles que consideram que se deu um passo importante em defesa da democracia, em defesa da pluralidade, a partir já das forças que se reuniram para apoiar a candidatura do Lula. Né? Então, encontro, por exemplo, os economistas do Plano Real. Estão lá. Ou os operadores do Plano Real. Que nunca foram petistas, que não serão petistas. Tampouco comunistas. Imagina André Lara Rezende comunista, né? Ou Pércio Arido. Ou Pedro Malan. Essa palavra comunista que passou a ser um termo de desqualificação do outro sem que se atente para o seu conteúdo. As pessoas repetem coisas por aí sem ter noção do que estão falando. Outro dia eu vi uma dessas tias aí falando sem gênero, somos contra o gênero. Eu falei, eita, mas agora contra o gênero... Ela nem sabia, era a tal da ideologia de gênero. Que é uma invenção da extrema-direita, não da esquerda. Ah, mas quer dizer que não existe gente de esquerda que fala... Tá, tem, mas escuta, tem gente da extrema-direita que fala coisa do Arco da Velha. Com a diferença que muitas dessas coisas do Arco da Velha que essa gente fala compõem o ideário de pessoas que estão no poder. Ou nós não temos uma senadora eleita da República que fez uma denúncia pavorosa sobre casos de pedofilia e, na verdade, já está claro, ela estava inventando. Ela estava inventando coisas que ela colheu na Deep Web. Ela ou alguém colheu para ela. Não é? Então é preciso ver qual é o eixo estruturante desse governo que vai se formar. E nesse sentido, o discurso que o Lula fez ontem, eu destaquei isso ontem aqui no nosso programa, que aliás fez um sucesso gigantesco. Você viu? E está fazendo, né? É um discurso luminoso, um dos melhores discursos da história da República, dadas as circunstâncias. Porque é um discurso de conciliação, mas é um discurso de conciliação com fundamentos, com eixos, com princípios. E é de conciliação que eu quero falar. Eu quero falar de conciliação, quero falar de reconciliação. Eu escrevi há pouco um texto no UOL sobre isso e quero aqui conversar com vocês. O que é conciliar? É juntar, é reunir. O que é reconciliar? É juntar e reunir aquilo que, tendo estado junto uma vez, se separou. Então, vamos lá. Atento às palavras, o Lula tem de fazer um discurso de conciliação, sim. Eu defendo. E conciliar significa Bob Furui, Evolio Bene juntar os diferentes. Sim. É isso. Reconciliar, eu não sei, teria que ser alguém com quem ele já esteve junto, que se separou, só se for o Ciro Gomes. Agora, conciliar sim. Mas eu tenho coisa a dizer. Conciliar com quem? Conciliar com o quê? Você não força parcerias. Né? Isso não pode ser casamento arranjado, Furuia. Olha, o pai mandou, a mãe mandou. Não, tem que ser casamento espontâneo.
Tem que ser união espontânea. Tem de haver boa vontade. Né? E aí, estamos em tempos bíblicos, vale bem. Então eu também vou de Bíblia, porque eu gosto também. Gosto. Eu não gosto de certas leituras que fazem por aí, que tem leitura malandra. Nossa, que tem gente que faz leitura malandra da Bíblia. Porque, olha, você pode usar a Bíblia para fazer qualquer coisa. Você pode usar a Bíblia até para matar os outros. Pega uma Bíblia grossa, joga na cabeça, esmaga uma cabeça. Não. Você faz o que você quer com a Bíblia. Tem a questão da interpretação. Mas tem uma passagem de Mateus 8, versículos 5 a 17, que foi parar nas missas católicas, mas que é de todo mundo. Jesus chega a uma cidade, recebe um chefe ali do exército romano, já tudo indica convertido, né? Convertido. É simpático, é Jesus. Ouviu falar dos feitos. E esse soldado diz a Jesus que há uma pessoa doente na casa dele, no serviçal dele. E se Jesus poderia curá-lo. Jesus diz, posso, me leve até lá. Aí ele diz, não, senhor, eu não sou digno que o senhor entre em minha casa. Eu não sou digno, a minha casa não é digna, então assim, o senhor está acima, a sua beatitude, ou o que seja, não é compatível com o meu mundo. Então, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Vocês já ouviram isso? Né? Nas missas. Mas dizei uma palavra, e a pessoa se salvará. E assim é feito. E a pessoa se salva, assim que o Cristo vá à casa dele. Isso passou para as missas de outro modo, Voglio bene, Bob Furruia. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. Salvo aí para a vida eterna. Né? Cristo salva. Mas é preciso, aí no caso Cristo diz uma palavra, mas há, neste caso aqui, do Lula, então, para a conciliação, Lula tem de ouvir uma palavra. Qual palavra? Abjuração, Lula, perdão, fui contra você, mas agora estou junto, me desculpe, não penso nada mais daquilo, perdão. Não, ninguém quer abjuração. E nem há de se cobrar isso. Agora, é preciso que as pessoas se comprometam com a democracia. Aí sim. Esse é o ponto. O ponto é a democracia. E isso muita gente não entendeu, nem na imprensa. Nem na imprensa. Eu já disse aqui ontem, estou cansado de ler artigos, a reconciliação, o país rachado. Rachado entre o quê e o quê? O país está dividido, Bob Furruia, entre duas interpretações legítimas da Constituição? Não. Não é isso não. Não, é que eu acho que aqui, olha, vamos lá, vamos rachar o país, Voglio bene, vamos rachar o país. Então vamos rachar o país com uma interpretação da Constituição. Por exemplo, se fôssemos rachar o país sobre condenação em segunda instância, execução da pena em segunda instância, eu e o Alexandre de Moraes estaríamos em polos opostos. Vamos rachar o país? Vamos rachar o país. Há aqueles que acham que se pode aplicar a pena depois da condenação em segunda instância. Alexandre de Moraes está entre eles. E há aqueles que, como o tio Rei, acha que só depois da condenação que não houver mais recurso. Porque eu entendo o que está na Constituição. E nós poderíamos rachar o país com esse debate. Duas interpretações legítimas da Constituição. Tá certo? Não obstante, não é isso que está em curso. Não é isso que está em curso. Está em curso a ação daqueles que não respeitam as regras do jogo.
Esse é o ponto. Então agora nós vamos ver, daqui a pouco, nós vamos ver, tem gente parando estrada, tem gente mandando mensagem na linha vamos pro pau. Não é? Durante um bom tempo nós assistimos ao próprio presidente atacando a justiça eleitoral e o processo de votação, atacando o judiciário. Ora, isso não é um racha legítimo. O Lula não tem que negociar com essa gente. Ninguém tem de negociar com essa gente. Essa gente precisa de polícia, não de política. Quem comete crime precisa de polícia. Está obstruindo a estrada? Tem de desobstruir. Não vai reconhecer o presidente eleito e diz agora é pau e agora nós vamos para a briga? Bom, então tem que arcar com as consequências. Tem uma determinação judicial, não vai cumprir? Arque com as consequências. Vejam, tem uma coisa estúpida, o Bob Fruia, é a velha história, eu estou proibido de dizer tal coisa. Não, você pode dizer. Quem é que vai tapar sua boca? Vamos botar um esparadrapo na sua boca? Não. Diz. Agora, você tem que saber que na democracia isso tem consequência. Se você vivesse numa tirania e fosse amigo do tirano, você fala o que lhe dá na telha. E você é amigo do rei. Não é assim? Agora, vivendo numa democracia, voltamos à velha tese de que a democracia é o regime em que nem tudo pode. E eu entendo firmemente, convictamente, e há muito tempo já, que a democracia não permite que você atue para destruir a democracia. Então aí é preciso haver a punição. Como nós estamos, infelizmente, e o ministro Gilmar Mendes chamou atenção para isso. E eu tenho chamado atenção para isso faz muitos anos. Muitos anos. Pelo menos com muita clareza desde a Lava Jato 2014. Como nós temos autoridades que não cumprem a sua função, que não cumprem o seu dever, e com todas as vênias, senhor Augusto Aras, o senhor é um deles, acaba restando a alguns poucos a tarefa de criar barreiras de contenção para a loucura, para o desatino, para a insanidade. Lula tem de conversar com essa gente? Não! Aliás, esse governo não deveria estar conversando com essa gente. Por que vai obstruir a estrada? Não gosta do resultado da eleição? Obstruir a estrada? É assim? Eu não gosto do resultado da eleição? Você vai obstruir a estrada? Eu não gostei quando o Bolsonaro foi eleito em 2018. Fiz o quê? Nada. Disse que não gostei. Fui sabotar? Estimulei que se sabotasse? Desde que o Lula foi condenado, eu disse, sem prova. Condenado sem prova. Prisão, a meu ver, arbitrária. Ilegal. Ele ficou lá 580 dias. Alguma vez eu preguei luta armada? Ou solta o Lula, vão botar fogo no país? Mesmo a prisão tendo sido, a meu ver, quando se negou aquele habeas corpus ao Lula, eu entendo que se violou a Constituição. Depois o Supremo reviu numa outra coisa, né? Ali se tratava de discutir um habeas corpus, depois se fez um entendimento de natureza, uma interpretação da Constituição. São processos distintos, não vou entrar em minudências agora, mas o que houve foi resistência pacífica.
Meu Deus do céu, Lula estava preso. Ele saiu da cadeia e ganhou a eleição. E sabe por que ele saiu da cadeia e ganhou a eleição? Se ontem não ficou claro o suficiente, é porque ele já ia ganhar em 2018. É porque ele foi retirado do processo eleitoral por um juiz incompetente e suspeito, numa condenação sem prova, e depois esse juiz vai servir aquele que ganhou a eleição, que só ganhou porque o Lula não estava disputando. E se apresenta ele mesmo para disputar a eleição e passa a fazer um discurso de extrema-direita, ele, Sérgio Moro, e seu Leporello, seu auxiliar. Leporello é para quem conhece a ópera Don Giovanni. O Deltan Dallagnol. Ou a obra Dom Juan. Um discurso de extrema-direita. Evidência maior de uma conspirata não há. E até hoje, né? Eu brinco não, cobro sempre. Ô Moro, olha aqui, ó. Diga aqui para esses meus belíssimos óculos vermelhos. Ah, em homenagem ao PT? Não, é que o outro estava embaçado, eu peguei isso na hora, não deu tempo de lavar. Diz aqui pro tio, em que páginas mesmo da sua sentença estão as provas contra o Lula? Porque você não vai aceitar esse desafio, cara. Os 3 do TRF, 4, que acusaram, também não vão. Para parar com essa pataquada, que foi referendado em todas as instâncias. Não interessa se foi referendado em todas as instâncias, eu quero saber onde estão as provas. E, no entanto, se fez a luta política. Como é que é? Vai acusar o PT de venezuelização, de não sei o quê, sendo que o partido fez a luta política? Você pode não gostar, mas ele fez a luta política. Aí vem com essa burrice, coisa de gente ignorante, de má fé, descondenado, de não sei o quê. Descondenado é uma ova. Nem deveria ter sido condenado. O processo era ilegítimo na sua origem. E, no entanto, se fez a luta política. Não se foi obstruir a estrada. O meu pressuposto é a democracia. E é ela que eu vou defender. Você vai ser agora para o Lula o que alguns aí pretenderam ser para Jair Bolsonaro? Olha para minha cara, vê se eu tenho cara, pinta de sabujo. Aquilo com que eu concordar no governo, vou defender. Aquilo com que eu não concordar, não vou. Agora, também não vão pedir agora que eu faça crítica aqui ao Lula todo dia para mostrar que eu sou independente. Quando eu gosto, eu critico. Quando eu não gosto, não acabou. Quando eu não gosto, eu critico. Quando eu gosto, eu não critico. É assim que funciona. Eu não sou funcionário do que pensam de mim. Entendeu? Aliás, lembrando um pouco o Nelson Rodrigues, eu não sou contínuo nem de mim mesmo. Às vezes eu... Cultural. Às vezes eu me revolto. Não. Agora, volta ao eixo. Lula tem de conciliar. Tem de conciliar. Com quem e com o quê? Com a ilegalidade, jamais. Vai ter que ampliar a base para governar? Eu acho que vai. Acho não, vai. Mas aí nós já temos evidências, elementos indicando que sim, que isso é possível, que isso vai acontecer. Não é? E estaremos vigilantes aqui. Fez coisa que eu não gosto? Falo. Vou criticar? Amigos do PT vão ficar bravos? Vão. Sei lá aí. Todo governo quer que se fale bem dele. Todo mundo gosta de elogio.
Até eu. Embora, Bob Furo, eu tenho uma certa paixão por aqueles que resolvem assim. Eu gosto de uma treta. Pensa que treta me deixa chateado. Mas não, mas, imagina. Deixasse, eu teria feito outra trajetória, né? Agora, nunca abri mão e não vou abrir mão da democracia. E Lula tem de negociar apenas com aqueles que aceitam a democracia. Aí é Lula que tem que dizer, olha, diga uma palavra e vamos conversar. Sim, é democracia. Ou 3 palavrinhas, no caso. Eu digo a palavra, no sentido da aceitação do regime democrático. Se não, não. Que parte não foi compreendida?